É uma coisa que a gente ouve muito falar da endometriose, né. A É, a endometriose. tão falada endometriose. Então, e por que que hoje tem tanto diagnóstico de endometriose, né? Antigamente não tinha tanto, pela facilidade de fazer exame. Então, hoje em dia, se faz muito ultrassom, se faz ressonância. Então, os diagnósticos aumentaram muito. Mas quando a gente olha para a endometriose, a gente tem que olhar. Existem as teorias segundo a medicina convencional e existe o Uhum. olhar, segundo a nova medicina germânica, o olhar relacionado aos conflitos emocionais. Então, o que a medicina convencional ela prega em relação aí à endometriose? Então, ela tem uma teoria da menstruação retrógrada. Então, ela fala que quando a mulher menstrua, essa menstruação ela volta através das trompas e ela cai ali na cavidade abdominal, levando a propensão de formar a endometriose. E também ela tem uma segunda teoria que ela fala que existem células troncos ali na cavidade abdominal que têm a capacidade de se diferenciar em células do endométrio. Bem, né? Bem discrepante uma da outra. Verdade. E aí, o Dr. Hammer, ele chegou em um ponto em comum aí. O que ele observou? Que quando ele pegava uma mulher com endometriose e ele fazia a tomografia. Uhum. Porque ele queria ver qual que era o foco lá no cérebro que estava controlando. Então, quando ele pegava a mulher com endometriose e fazia a tomografia, ele via que o foco não era no útero, porque o endométrio é a camada mais interna do útero. Certo. É a camada onde o embrião ele se fixa para receber a nutrição e se desenvolver. Então, ele via que o foco não era no útero, que o foco era no ovário. Entendeu? Entendi. E aí, ele foi correlacionando as histórias e ele chegou a um ponto em comum. Que o conflito da endometriose era um conflito relacionado a ninho. A ninho. Então, quando a mulher fala que ela não consegue nidificar, que ela não consegue engravidar, a gente tem que pensar em ninho. Entendi. Então, o útero é o ninho, é a casinha verdade. que vai receber o embrião, que vai receber e nutrir o feto. Você tá entendendo? Aham. Então, ele determinou que é um conflito de ninho. Então, a endometriose é uma fragilidade do endométrio, que é a camada mais interna do útero, com uma fragilidade dos ovários, que vai fazer a alteração da liberação dos hormônios reprodutivos, mais o sistema autoimune. Porque a mulher que tem endometriose, ela tem dor, Verdade. né? A maioria tem dor. Elas falam que dói, que dói, que dói. Então, o que o sistema autoimune ele faz? Ele faz a formação de novos vasos sanguíneos ali, naquele lugar onde tem a instalação do foco. E ali começa a ter um processo oxidativo, uma citotoxicidade, entendeu? Começa a ter radicais livres ali e isso gera dor. Então, são 3 conflitos envolvidos ali, do útero, do ovário e do sistema autoimune. Você quer saber quais são esses conflitos? Claro, claro. Então, vamos lá. Que aí vai fazer mais sentido para nós. Então, resumindo, a endometriose, ela é uma lesão fora do útero. Porque não fala assim, eu tenho endometriose no intestino, eu tenho endometriose no umbigo, eu tenho endometriose na bexiga, né? Então, é uma lesão fora do útero. E para ter essa lesão fora do útero, o corpo entendeu que ele tinha uma necessidade, tá? E qual que era a necessidade? Se o ninho ali dentro do útero, ele não foi suficiente, ele não foi adequado, ele não foi capaz de manter aquele feto, então o corpo ele faz uma tentativa fazendo o foco fora do útero
E aí ele começa a produzir, aumentar a produção dessas células de forma anormal, desordenada, para fazer um útero, um ninho mais forte. Nossa. Aí você olha para a natureza. A pombinha só bota ovinho quando o ninho tá pronto. Se o passarinho vê que o ninho não tá bom, o que ele faz? Ele vai lá e pá! Ele desmancha. É mesmo? Eu já vi isso na minha casa. Ele vai lá, o ninho tava pronto. O passarinho foi lá e pá! Destruiu tudo e fez do outro lado do muro um ninho mais forte. Olha. Entendeu? Então, a pombinha só vai botar o ninho quando o ninho ele tem capacidade de sustentar, de segurar. Então, a endometriose é uma lesão fora do útero. Então, o corpo entende que ele tem que fazer essa tentativa de fazer um ninho mais forte. Olha. E aí, mas Juliana, e essa questão da célula, né? Como que essa célula foi parar lá, fora do útero? Aí, ele viu que as células, além do foco ser no ovário, as características das células eram de células ovarianas. Então, quando você tem uma sensação de perda, que é o conflito arcaico do ovário, é perda. Uhum. Então, quando uma mulher ela tem uma perda real, um aborto, quando ela perdeu o pai, quando ela perdeu a mãe, ou quando ela sentiu um distanciamento emocional do parceiro, quando ela perdeu, enfim, um vínculo para ela que era muito, muito importante, uma amizade. Os animaizinhos também. Hoje em dia, todo mundo chama animal de filho, filha. Sim, é verdade. Então, eu tive paciente que ela tinha 3 cistos, ela estava sem menstruar. Falei, ela não tinha filho. Quem que você perdeu? Quem que morreu? Meus 3 cachorros morreram afogados na piscina. Entendeu? Para cada perda, um cisto. Então, o Dr. Hammer chegou à conclusão que o cisto, quando ele se rompe, quando ele eclode, explode, essas células se dispersam para a cavidade abdominal. E para mim é o que mais faz sentido, essa teoria. Faz Entendeu? sentido mesmo. Eu que sou leiga, faz super sentido o que você tá falando. Faz sentido. Então, a gente tem que investigar aí quais foram as perdas que essa mulher passou. E aí, a gente tem que investigar também os conflitos relacionados ao endométrio, que são conflitos de inadequação. Uhum. Esse não é o parceiro adequado, não é o momento adequado, não é o lugar adequado, não é o relacionamento adequado, porque está fora das normas. Entendi. E aí, o conflito por trás do autoimune é porque ela sente a culpa de não ter conseguido segurar e reter aquele embrião. Ela não pôde evitar essa perda. E aí ela começa a se auto-punir, se auto-agredir, se cobrar, se criticar. E aí adoece. E aí entra o sistema autoimune em ação para fazer uma piora dos sintomas. Mas o que eu faço? O que eu falo para elas? Gente, o sintoma é uma forma que o corpo está encontrando para solucionar. Uhum. Entendeu? Só que é desconfortável. É desconfortável. Este é o canal de cortes oficial do Com Rose Pod. Clica no link aqui embaixo, veja esse episódio completo e se inscreva para não perder nenhum outro episódio, tá bom?